Boa noite. Estão todos me ouvindo? Sim, Sim. Então, boa noite a todos, professores e professoras. Sejam bem-vindos a este evento. Eu sou Liz dos Reis, sou acadêmica de medicina da UFAL e quero dar as boas-vindas aos professores aqui presentes. Estamos começando a mesa redonda dos cuidados da saúde com os professores, da voz, da mente e do corpo. É um prazer ter aqui presentes a participação de professores de várias escolas de Maceió e também do interior de Alagoas. E eu gostaria de passar a palavra para a diretora da Faculdade de Medicina da UFAL, a professora doutora Ângela Canuto. A professora já está aqui presente? eu Se acho é, que caiu. Ela estava presente. Professora Ângela, eu acho que caiu. Mas aí ela vai voltar já, né? A gente pode até aguardar mais uns 5 minutos, tá? Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos, né? Está entrando agora, ó, bastante pessoas, ó. sim, Olha, ela entrou. Anuncie de novo ela. pronto. Então, professora Ângela, consegue nos ouvir? Acho que o Tá, áudio tá da senhora mudo, está tá mudo. Desculpem aí, é que eu cheguei na hora certa, mas dei uma caidinha. Mas tudo agora bem. estou de volta. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Liz. Então, passo aqui agora a palavra para a senhora, tá? Fique à vontade. É, é, é um prazer imenso ter aqui a professora Ângela Canuto, a nossa diretora da Faculdade de Medicina da UFAL. É um prazer e nos dá uma força, um apoio, né, para o projeto Dê Voz a Quem Precisa. Então, tem aqui a sua palavra nesse Boa momento da noite. abertura do evento. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Teresita. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse projeto de extensão, que eu acho que é um dos mais importantes já criados na FAMED. Nós estávamos recentemente no Congresso Brasileiro de Educação Médica em Foz do Iguaçu, quando, conversando com a professora Tereza Angélica e com a TAI, a Técnica em Educação, Leda, nós estávamos dizendo que o The Voice a Quem Precisa é um projeto com tal importância e tal responsabilidade social que ele deve capitanear a curricularização da extensão. Então, para mim, é um prazer e uma honra estar aqui. Vocês já estão produzindo o segundo livro, o que é também um feito, né, muito grande, e o The Voice a Quem Precisa cuida da saúde das docentes do ensino público da capital de Maceió. Então, isso é de uma importância que eu acho que antes ninguém teve essa iniciativa. Eu quero parabenizar a cada uma que faz parte desse projeto. Eu quero parabenizar a professora Teresita por toda essa visão social, por toda essa visão científica. Elas são holísticas, são indissociáveis, e eu quero, nesses 4 anos à frente da FAMED, professora Teresita, ter a possibilidade de dar a esse projeto todo o apoio possível. Então, Muito conta com a obrigada. nossa gestão. Muito Muito obrigada. obrigada pelo convite para abrir essa mesa redonda. Estarei aqui assistindo. Muito obrigada. É um imenso prazer, uma honra tê-la aqui. Isso eleva muito o nosso projeto e o projeto está aqui para promover a saúde, né, dos professores, a nossa comunidade. A Alice vai, Verdade.
Muito obrigada, professora. E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vi que mais algumas pessoas chegaram. Muito obrigada pela presença de todos. Sejam bem-vindos por estarem aqui. Eu agora passo a palavra para a nossa coordenadora do projeto The Voice a Quem Precisa, a professora doutora Teresita Galvão, da Faculdade de Medicina da UFAL. Boa noite a todos, os professores e professoras aqui presentes, as diretoras das escolas públicas. Este evento está sendo feito para cuidar da sua saúde. Eu quero dizer que eu sou médica, sou professora da Faculdade de Medicina da UFAL, coordeno esse projeto que eu criei desde 2017, e, a princípio, era para cuidar da voz, e hoje ele cuida da saúde do professor. O projeto The Voice a Quem Precisa apresenta, nas suas atividades, eventos presenciais nas escolas públicas e eventos online. Esses eventos apresentam 2 momentos: o momento das palestras e depois o debate com os profissionais de saúde para tirar as dúvidas dos professores. E também realizamos pesquisas científicas, né, sobre os problemas de saúde do professor, né, buscamos ver quais são os principais problemas e suas causas, tá? Na última pesquisa, recentemente, no pós-pandemia da Covid-19, observamos que 100% dos professores apresentavam uma ou mais queixas de estresse mental. Então, isso foi dialogado nas escolas, tá? E falaram que a ansiedade era um sintoma muito frequente, tá? Principalmente o cansaço mental. Relataram também as queixas de voz, dentre elas a rouquidão, tá? E o cansaço vocal. E também, dentre outras queixas, né, as dores musculares, tá? Principalmente na região do pescoço e do dorso. E por isso que é necessário as pesquisas para que a gente construa os temas que serão abordados no evento e a gente possa trazer benefícios, né, para a saúde do professor. Então, organizei o segundo livro que está sendo lançado neste evento, tá? Com a colaboração dos membros do projeto. Esse livro se chama Cuidando da Saúde do Professor, da Voz, do Corpo e da Mente. Haverá sorteio do livro no final do evento, tá? Nós iremos sortear, e eu termino aqui a minha palestra, mini palestra nessa abertura, né, dizendo que é importante o professor ter consciência do seu problema de saúde e aprender a cuidar da sua saúde, para ter uma vida mais saudável. E poder trabalhar, pois sem saúde não se consegue trabalhar. Agora eu vou passar a palavra para a acadêmica Maria Eugênia, tá? Que irá falar sobre a nossa pesquisa científica atual, que será desenvolvida, né, agora nesse ciclo de 2022 a 2023. Então, Maria Eugênia, pode falar aí. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Eugênia, como a professora falou, sou acadêmica de medicina, e nós estamos realizando a pesquisa da percepção dos professores de escola pública sobre a sua saúde, que casa justamente com o tema da mesa redonda de hoje. Aí, durante as palestras, eu vou colocar o link no chat, aí vocês leem direitinho o termo de consentimento e respondem o questionário, é bem rápido,
para colaborar com a nossa pesquisa, para a gente ver realmente quais são as principais áreas que estão necessitadas de cuidar da saúde do professor. E também quem participar da pesquisa, né, quem colocar seu nome, vai servir como uma frequência, e como a professora falou, ao final das palestras, nós vamos realizar o sorteio do livro. Aí quem participar da pesquisa vai participar do sorteio também. Eu vou mandar o link no chat. Como a Maria Eugênia falou, ela vai mandar o link no chat e aí as pessoas podem ir respondendo. Agora eu convido os acadêmicos de medicina da Uncisal, Anne Caroline Barros e Guilherme Silva Macedo, que estarão falando um pouco sobre os cuidados com a voz do professor. Boa noite, gente. Pode falar, Gui. Boa noite, pessoal. Vamos noite. projetar aqui, a gente vai projetar a apresentação e logo a gente começa. Gente, Boa pra noite, você, pessoal. Fê. Eu vou colocar para apresentar a tela aqui. Só um minuto. Tá aparecendo para vocês? Está sim. Sim, está aparecendo. Tá, ok. O Gui vai iniciar a apresentação e eu vou passar a palavra para ele. Boa noite, gente. Eu e a Anne Caroline, nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre os cuidados da voz do professor, né? Nós somos acadêmicos de medicina do 8º período da Uncisal e fazemos parte desse projeto aqui da UFAL, né? Que é o The Voice a Quem Precisa. Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz está normal? Sim, estamos ouvindo. Pode passar o slide, Anne, por favor. E para a gente começar aqui essa discussão, é importante a gente lembrar que a voz é o principal instrumento de trabalho do professor, né? Então, vocês, professores, sabem que conseguem dar aula se não tiver um quadro, se não tiver um computador, se não tiver um caderno, mas não conseguem dar aula se não tiver a voz, né? Então, essa nossa apresentação vai ser completamente dedicada a vocês, professores, a como vocês devem cuidar da voz, o que vocês devem evitar fazer, o que é bom fazer, né? Porque a gente sabe que cada vez mais atualmente os professores estão sendo afastados do trabalho justamente por conta de problemas na voz. Então, eu até imagino o desespero que deve ser a pessoa precisando trabalhar, a gente tem um problema sério na voz, né? É afastado do trabalho. Então, é importante que todos vocês, professores, tenham em mente que a voz de vocês é o principal instrumento de trabalho, então ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser cuidada, ela requer cuidado, ela requer atenção. Então, nós temos que ficar atentos quanto a isso. E essa frase que está aqui na imagem, ela resume muito bem essa ideia da importância da voz dos professores, né? Professor, voz que educa uma nação. Então, é uma frase que resume muito bem essa importância da voz do professor. Pode passar o slide, Anne, por favor? Então, primeiramente, a questão que eu queria levantar aqui é a seguinte: não espere o problema surgir para cuidar da voz, né? Porque o que ocorre muito atualmente, não apenas com professores, mas com profissionais em geral que trabalham com a voz, né? Como cantores, jornalistas, locutores, dubladores, enfim. É muito corriqueiro esses profissionais procurarem uma ajuda profissional ou se preocupar em cuidar da voz somente quando começa a dar problema, né? Quando chega o problema ali para a pessoa. Então, uma das mensagens que eu queria deixar aqui com vocês
é a de que vocês não esperem chegar nesse momento. O ideal é que vocês sempre cuidem da voz, ou seja, o ideal é que a gente deve pensar sempre em prevenir o problema e não somente em tratar o problema já existente. Pode passar, Anny, por favor? Bom, gente, é importante a gente ter em mente que a hidratação adequada ela é imprescindível para o bom funcionamento do corpo como um todo, né? E o ideal de consumo de água vai de acordo com os hábitos de vida da pessoa, mas a gente pode considerar uma média de consumo de 2 litros diários ou de 8 a 10 copos de água por dia, né? Para aqueles que praticam atividades físicas com uso ou trabalha com o uso constante da voz, a hidratação ela deve ser ainda maior. Além disso, é importante a gente entender também que a hidratação ela vai interferir na voz, principalmente por 2 meios. Através da redução no atrito entre as pregas vocais, né? Permitindo o movimento livre e flexível dessas pregas quando o ar vai passar ali entre elas. E através da hidratação do sistema de ressonância da voz, pois a gente sabe que o som, ao ser formado nas pregas vocais ou na laringe, precisa passar pelo sistema de ressonância para amplificar o som formado. Se ele não estiver lubrificado, vai haver uma dificuldade maior na hora de falar, né? Que a amplificação da voz, ela não será efetiva. E isso pode ser observado quando a gente dorme de boca aberta, né? E acorda de manhã com a garganta bem seca. Esse é um exemplo corriqueiro do dia a dia que a gente pode observar isso. Pode passar, Anny? Outra fonte de recomendação em prol da saúde da nossa voz é não gritar. Existe uma grande diferença quando eu falo em falar alto e projetar a voz, né? Porque falar alto geralmente vai estar associado ao uso abusivo da capacidade vocal, podendo ocasionar alguma disfunção na voz, né? Já o ato de projetar a voz envolve a capacidade de falar em um tom mais alto, com o controle da voz e sem sobrecarregar as pregas vocais. E o ato de gritar, bem como alterar a tonalidade da nossa voz, vai sobrecarregar o órgão fonador e está entre as causas mais comuns de abuso e de fadiga vocal. Se esse hábito ele não for cessado entre a gente, né, principalmente entre vocês, professores, pode acabar desencadeando lesões laríngeas, pode ser lesões agudas ou lesões crônicas, né, como nódulos, pólipos nas cordas vocais. E, nesse caso, aí já serão necessárias algumas intervenções médicas. Além disso, evitar situações de discussões é o único meio de controlar os abusos vocais. Porque o uso da voz durante uma discussão, né, a pessoa perde o controle voluntário sobre a voz, justamente porque está sob o domínio das emoções. Então, é algo que a gente tem que realmente evitar. Pode passar, Anny. E outra forte recomendação é o cuidado com as alergias. Nós sabemos que as alergias são condições muito frequentes no meio educacional, né? Justamente porque o alérgeno pode estar no ar-condicionado, que não é filtrado, não é limpo ali com frequência, na poeira da sala de aula, que é levado pelo ventilador, ou até no pó de giz utilizado no quadro negro. Então, dessa forma, os professores que são alérgicos, eles que tenham exacerbações como asma, rinite ou laringite, eles vão precisar ter um cuidado especial com a voz, né? Porque apresenta um maior risco de ter, por exemplo, o edema da mucosa laríngea, que vai dificultar a vibração das cordas vocais. E, sendo assim, durante a crise alérgica, vocês, professores, em sala de aula, devem buscar atividades que não exijam tanto o uso da voz, né? Como estimular atividades em grupo, com os alunos. E esses professores alérgicos, eles devem estar atentos e evitar o contato com o alérgico, tanto ali no local de trabalho, como em casa ou em outros lugares que
essas pessoas frequentem, né? Além de seguir todas as recomendações médicas para evitar quadros de crises mais agudas, de crises constantes. Agora eu vou passar a palavra para a Anne Caroline, que ela vai dar continuidade à apresentação. Boa noite a todos. Como o Guilherme falou, meu nome é Anne, também sou acadêmica de medicina da Uncisal e vou dar continuidade aqui falando agora sobre outro cuidado importante e que muitas vezes a gente não se atém, né, aos detalhes, e os detalhes muitas vezes fazem sim a diferença. Falando sobre o cuidado com as roupas, os professores devem evitar roupas que apertem regiões do pescoço e da cintura. Por quê? Porque nesses locais estão localizados órgãos importantes, né, para a respiração e para a fonação. E como eu coloquei uma foto como exemplo aí, né, 2 fotos, a cinta, por exemplo, nas mulheres, tem muitas mulheres que gostam de usar a cinta modeladora, e a gente sabe que ela é bem apertada e acaba até às vezes incomodando. Então, assim, para uma pessoa que trabalha com a voz, que né, exerce diariamente, principalmente órgãos como o diafragma, você vai estar comprimindo essa região e dificultando, né, todo o processo da fala. Assim como exemplo também, o homem que usa a gravata muito apertada, comprimida essa região do pescoço, pode atrapalhar também e trazer maiores problemas. Então, aí é desaconselhável, né, utilizar golas, gravatas, colares e lenços muito apertados, né, no pescoço, e cintos de qualquer espécie que sejam muito apertados. E, além disso, né, no caso de professores que apresentam alergia, sempre escolher roupas feitas com fibras naturais ao invés de fibras sintéticas, tá? Porque elas são muito menos alergênicas, né? E aí o desenvolvimento de uma alergia pode também, como o Gui falou, prejudicar o desempenho da voz. E agora falando um pouco sobre o fumo. A gente sabe que o fumo ele é altamente nocivo, tá, para a laringe, principalmente para os professores, né? Ele causa uma irritação direta no trato vocal, uma inflamação da mucosa laríngea, né? E vai provocar pigarro, tosse, aumento da secreção, voz rouca, né? Além de poder predispor também, como a gente sabe, vários tipos de cânceres, e aí, no caso, falando do câncer de laringe, o aconselhável, né, é que o professor, assim como qualquer outra pessoa, abandone o hábito, porque não é um hábito saudável, né, e ainda mais para um profissional que trabalha com a voz, realmente algo muito danoso. Bom, falando um pouquinho sobre as bebidas alcoólicas, principalmente os destilados, tá, como a pinga, vodka, whisky, eles vão estar intimamente associados ao desenvolvimento do câncer, né? E pode, além disso, provocar um inchaço, né, um edema das pregas vocais e irritar toda a laringe, como eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês. A gente está vendo aí uma laringe completamente irritada, né, demasiada, e aí o álcool pode, né, levar a todos esses efeitos. E aí existe um mito, né, de que uma dose de uísque conhaque antes de uma palestra melhora a voz, né? A gente tem que abandonar esses mitos porque realmente é desaconselhável, né? Além de piorar qualquer quadro de irritação, ainda predispõe doenças piores. Então, é aconselhável que o professor abandone o hábito, né? Principalmente bebidas destiladas, ou que pelo menos não o faça, né, durante o período em que esteja atuando como professor, usando a voz e assim, né, evitando maiores complicações. Falando agora sobre o descanso, né, o professor, ele vai estar ali desgastando a sua voz, né, desgastando as cordas vocais durante todo o seu dia de trabalho. Então, ele precisa, sim, de um tempo adequado de descanso, né, através do sono, para recuperar a energia da laringe. A voz nunca vai estar boa depois de uma noite mal dormida. Então, é necessário que os professores, assim como todos nós devemos, não é, alimentar bons hábitos, e um deles
é o sono, né? O sono precisa ser priorizado para que o professor tenha condições de estar descansado para exercer a sua função. Bom, falando agora sobre o estresse. O estresse, a gente sabe, é um dos males, né, do nosso século. Afeta muitas pessoas, creio que todo mundo conhece alguém, né, que sofre com isso. A gente sabe que acarreta em vários malefícios, tantos que a gente às vezes não se dá conta. E um deles é que o estresse em excesso, né, vai prejudicar também a emissão vocal. O que se observa através de quê? Do cansaço vocal. Vai surgir rouquidão, falha da voz, né? Então, o professor deve buscar combater o estresse físico, o estresse mental, né? Buscar sempre ter momentos de lazer, acompanhamento terapêutico se necessário, mas nunca deixar que o estresse sobrecarregue, né? A ponto de atrapalhar nas suas atividades corriqueiras. Falando agora sobre o uso de sprays e pastilhas, né, que normalmente são usados sem recomendação médica. É interessante a gente pensar que muitos se automedicam porque pensam, não, é uma medicação inofensiva, não vai trazer maiores problemas, vou tomar porque, vou utilizar porque estou sentindo um pouquinho de dor e isso vai melhorar. Realmente vai, mas vai fazer o quê? Vai diminuir, né, a sensação desagradável na garganta, com isso vai mascarar a dor, né, e isso vai levar a um esforço vocal imperceptível, e isso, consequentemente, vai piorar, né, ou provocar o aparecimento de lesões na garganta. Então, não é ideal que o professor que esteja com algum incômodo na garganta se medique por conta, porque isso pode apenas mascarar o problema e você não está tratando nada. O ideal é que sempre que você sentir algum sintoma, busque ajuda médica, busque investigar o que é, né? Até porque a voz é seu instrumento de trabalho e você vai precisar dela, não adianta mascarar os problemas. E agora só alguns lembretes, né, para o uso da voz na sala de aula. O primeiro é articular corretamente as palavras enquanto abre bem a boca, a fim de amplificar os sons. Por quê? Porque quanto mais esforço a gente faz para emitir as palavras, mais as cordas vocais elas serão prejudicadas. Então, é bom sempre evitar o esforço excessivo com a melhora da dicção. Segundo, escreva na lousa e depois explique. Né? Porque explicar o assunto enquanto escreve na lousa, faz você ficar de costas para os alunos. E isso por si só vai atrapalhar muito a voz, porque vai precisar de um maior esforço, não é? Porque não vai estar indo na direção linear, né? O som ele vai precisar fazer toda a curva e isso vai exigir um esforço maior do professor. Terceiro, desenvolva estratégias para poupar a voz. Por quê? Existem aulas que podem ser bem aproveitadas numa discussão ou no seminário. Então, sempre que possível, você pode se valer da estratégia de proporcionar seminários, debates, discussões e metodologias ativas de ensino, justamente para poupar, né, a voz. E, por último, se possível, né, a gente sabe que na prática não é bem assim, mas sempre que possível usar microfone durante as aulas, porque o microfone vai amplificar a voz, possibilitar a redução da intensidade da voz, né? Ou seja, que o professor fale alto demais, e aí vai reduzir o desgaste, né, do aparelho fonador e também da sobrecarga vocal. Esse foi o nosso trabalho, espero que todos tenham gostado, e uma boa noite a todos. Obrigada, Anne, Guilherme, parabéns pela palestra de vocês. Eu agora gostaria de convidar os acadêmicos da UFAL, Lucas Frazão e Ana Carolina Vegas, que vão falar um pouco sobre como aliviar o estresse do professor para evitar a síndrome de burnout.
Conseguiram me ouvir? Ou eu caí? Sim, Não, só Liz, estamos sim. esperando projetar. Não, Isso. Ah, tá certo. isso. Boa noite, eu sou Ana Carolina e eu e o Lucas vamos falar sobre como aliviar o estresse e a ansiedade na atividade do professor. Pode passar, por favor. Sobre o estresse na rotina do professor. Os docentes, eles costumam estar sempre muito sobrecarregados com o trabalho, por conta de problemas comportamentais dos alunos, por conta das longas jornadas de trabalho, da baixa remuneração, também da deficiência estrutural das escolas e vários outros fatores. Esses fatores, associados às condições individuais e pessoais de cada um, predispõem ao desenvolvimento de problemas emocionais e também de queixas otorrinolaringológicas. Esses fatores desencadeadores do estresse, eles podem repercutir no desenvolvimento de sintomas somáticos secundários, como distúrbio do sono, enxaqueca, prejuízo da memória, transtorno da ansiedade generalizada e até a depressão. Quando esses eventos estressantes estão associados à ocupação profissional de uma forma crônica, tem grande chance de ter o desenvolvimento da síndrome de burnout. Pode passar. A síndrome de burnout, ela é constituída por um esgotamento físico e mental muito intenso, relacionado ao trabalho, além da baixa realização pessoal e distanciamento afetivo. A síndrome de burnout traz consequências negativas não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista institucional, como é o caso dos professores que acabam faltando ao trabalho, aumenta a conduta de risco do profissional, ficam inconstantes nos empregos e também tem repercussão na esfera familiar. Para os professores, uma condição como a síndrome de burnout interfere também na relação de ensino e aprendizado com os alunos, já que causa esse prejuízo dos docentes com os próprios alunos e também com a equipe, e, consequentemente, prejuízo na qualidade do trabalho pedagógico. Pode passar. Sobre o tratamento. O Ministério da Saúde, ele preconiza como tratamento da síndrome de burnout o acompanhamento psicoterápico e também farmacológico, além das intervenções psicossociais que a gente já está acostumado quando tem qualquer coisa relacionada na mente, né? De acordo com as necessidades individuais de cada um, vai variando esse tratamento farmacológico e o psicoterápico. É fundamental também que sejam trabalhadas as formas de enfrentamento laboral e pessoal para melhorar as condições de vida, tanto dentro quanto fora da organização. E, consequentemente, aumenta a produtividade e a qualidade do trabalho prestado pelo profissional. Pode passar. Tem algumas alternativas que podem ajudar a aliviar o estresse da rotina e prevenir a síndrome de burnout no professor e melhorando a qualidade de vida deles. Essas alternativas são reconhecer um problema, que seria a melhor maneira de prevenir o aparecimento da síndrome de burnout é a orientação. É necessário que todos os profissionais eles conheçam e percebam sintomas como depressão, ansiedade, falta de motivação e irritabilidade para reconhecer que eles podem ter ou vir a desenvolver esse problema. Aí também é importante identificar a fonte do problema. É importante avaliar se o profissional está inserido na função adequada, com o cargo que ele está apto para realizar, analisar também se o ambiente de trabalho é adequado, analisar a carga horária. Também é importante procurar o equilíbrio, para buscando recursos mentais que ajudem a aliviar a fadiga, tanto física quanto mental. É importante os professores tirarem férias, mudarem o ambiente de trabalho de vez em quando, e inovar também nas atividades diárias, para não ficar naquela rotina monótona. Também é muito importante aprender a não falar sim para tudo. Eles têm que se comprometer apenas com o que eles realmente são capazes de realizar e não se sobrecarregar. Então, é importante que cada professor reconheça seus limites individuais. Também é muito importante ter esperança
A busca da prevenção dessa síndrome também depende de uma decisão interna, da própria pessoa querer mudar, procurar ressignificar o seu trabalho, a sua vida. Então, é muito importante que o profissional seja otimista e acredite que essas dificuldades que ele está passando não são impossíveis de serem resolvidas. Além de também ser muito importante planejar e definir os objetivos na vida profissional e pessoal. Também a prática de atividade de relaxamento, como técnicas de meditação dentro e fora do trabalho, aproveitar o tempo que eles têm de intervalo para descansar, conversar com os colegas que eles sintam mais confiança, fazer orações se for alguma pessoa religiosa. Essas medidas ajudam a descarregar as preocupações do dia a dia. Priorizar também os hábitos de vida saudáveis. Os trabalhadores, eles produzem mais se eles tiverem uma perfeita harmonia entre o corpo e a mente. Por isso que é importante praticar atividade física, ter uma alimentação adequada, uma dieta equilibrada. Cultivar uma vida fora do trabalho também, dedicar tempo para atividades de lazer, sair com os amigos, com a família, procurar entretenimento no geral. Desligar do trabalho quando não estiver nele, desprendendo dos meios que possam trazer preocupações em relação ao trabalho, como o celular, para a pessoa se desligar mesmo, quando estiver em casa ou com a própria família, para não exteriorizar os problemas e também nem prejudicar as atividades do cotidiano dessa pessoa, que não envolvam o trabalho. É essencial também dormir o suficiente. Menos de 6 horas de sono por noite é um fator de risco para desenvolvimento de várias doenças, muitos problemas de saúde. E, além disso, a má qualidade do sono também pode ter um efeito negativo na produtividade do indivíduo, levando à fadiga, diminui a motivação, deixa a pessoa mais sensível a eventos estressores e também pode prejudicar o funcionamento cognitivo. A organização. Se o profissional conseguir listar as atividades e as tarefas diárias dele, seria muito bom e organizar por forma de importância, qual deve ser feita primeiro. Essa estratégia vai ajudar a diminuir a ansiedade e ficar pensando o tempo inteiro nas atividades que não foram finalizadas ainda, além de otimizar o tempo do professor. E, por último, ter senso de humor. Ter um ambiente ocupacional descontraído e divertido, tanto com os colegas, quanto com os alunos, quanto com a família, diminui essa sobrecarga e aumenta a disposição do professor. Então, essas pequenas mudanças nos hábitos de vida, elas vão contribuir na prevenção da síndrome de burnout nos professores e também auxiliam o professor a desenvolver formas de enfrentar esses fatores estressantes. Então, diminui o sofrimento individual e colabora com a qualidade de vida e a saúde mental dos professores. Agora, o Lucas vai continuar. Oi, boa noite. Meu nome é Lucas, sou acadêmico de medicina do 7º período da UFAL. Vou complementar um pouco do que a Ana estava falando. Pode passar. Então, a síndrome de burnout não faz muito tempo que foi descrita, né? Foi mais ou menos ali por volta de 1980, que um psicanalista alemão, Freudenberg, descreveu, né, nos seus livros, como uma síndrome de esgotamento profissional, né? E ela é caracterizada principalmente por 3 componentes: exaustão emocional, que é aquele sentimento de fadiga e a falta de ferramentas para lidar com os estressores do dia a dia, né? A diminuição da realização pessoal, aquela percepção que o seu trabalho você não consegue fazer mais o trabalho como antes e a falta de satisfação também em fazê-lo. E a despersonalização, que é como se você se tornasse robotizado, sabe? É como se você fosse perdendo suas características humanas, como empatia, você visse as pessoas como objetos. E atualmente a síndrome do burnout foi incluída, né, pela Organização Mundial de Saúde no CID-11 e é definida como, dessa forma, no CID-11. É uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. E é caracterizado por essas 3 dimensões que eu falei anteriormente.
Nessa ótica de estresse crônico, é um processo que inicia através de... Não é a pessoa, de uma semana para outra, desenvolveu síndrome do burnout. Não é assim. Ao longo do tempo, com vários estressores, você não está conseguindo lidar, ou por inabilidade, ou por falta de ferramentas do local onde você trabalha, e a doença progressiva, que começa com poucos sintomas e ao longo do tempo vai piorando. Pode passar. Síndrome do burnout e o professor. Vários fatores levam a docência a ser uma profissão que apresenta riscos, né, para o desenvolvimento dessa doença. Primeiro, é que as pessoas têm uma visão do ensino como uma vocação, né, e não como um trabalho, que é um ato de amor e que por muitas vezes, principalmente no Brasil, é uma profissão desvalorizada, num ambiente sucateado, e que impacta diretamente na autoestima desse trabalhador. E hoje em dia, apesar de existir essa ideia, né, de amor, professor, mas é uma profissão hoje com pouco prestígio social, né, que também impacta. E outra coisa que, por ser baixa a remuneração do professor, muitas vezes submete a uma carga horária exorbitante, às vezes até nos 3 horários, manhã, tarde e noite, né? Outros fatores que também são fatores estressores, como já foi falado, sala de aula empoeirada, excesso de aluno na sala, sabe? Comportamentos de alunos e uso excessivo da voz. Pode passar. Pensando nisso, para ajudar as pessoas a se identificar se possuem ou não essa síndrome, foi elaborado essa escala Malache e dividida naqueles 3 aspectos, né? Que eu tinha falado anteriormente: exaustão emocional, baixa realização pessoal e despersonalização. Você responde esse questionário no valor de 0 a 7. Como 0, não me identifico de forma alguma, e 7, me identifico totalmente. Aí eu vou responder aqui rapidamente para que as pessoas possam até ver se identificam ou não, e no final eu vou mostrar a pontuação. Na parte da exaustão emocional: sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho. Sinto-me esgotado no final do dia de trabalho. Sinto-me cansado quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro dia de trabalho. Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grande esforço. Meu trabalho deixa-me exausto. Sinto-me frustrado com meu trabalho. Creio que estou trabalhando em demasia. Trabalhar diretamente com as pessoas causa-me estresse. Sinto-me no limite das minhas possibilidades. Baseando nesses critérios, você respondendo de 0 a 7 cada uma dessas perguntas, a gente tem essa pontuação aí. Se você tiver dividido entre alto nível, nível moderado e baixo nível para classificação diagnóstica, né, na síndrome de burnout. Se você pontuou acima de 27 pontos, alto nível, entre 17 e 26, moderado, e abaixo de 16, baixo nível. Na baixa realização pessoal: posso entender com facilidade o que sentem as pessoas? Lido eficazmente com o problema das pessoas? Sinto que, através do meu trabalho, influencio positivamente na vida dos outros? Sinto-me com muita vitalidade? Posso criar facilmente uma atmosfera relaxada para as pessoas? Sinto-me estimulado depois de trabalhar em contato com as pessoas? Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão? Sinto que sei tratar de forma adequada os problemas emocionais do meu trabalho? E, por último, a despersonalização. Creio que trato algumas pessoas como se fossem objetos. Tenho me tornado mais insensível com as pessoas. Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me endurecendo emocionalmente. Não me preocupo realmente com o que ocorre às pessoas a que atendo. Sinto que as pessoas culpam-me de algum modo pelos seus problemas. É mais ou menos isso. É um questionário interessante para que vocês depois possam dar uma olhada, sabe, e responder de uma forma sóbria, né, em casa e com tempo. Pode passar.
Eita, que eu acho que a Maria que estava apresentando. Ah, você volta, por favor, Maria? Tá. Existem algumas estratégias para mitigar esses sintomas, que são baseadas em duas frentes. Intervenções organizacionais focadas no trabalho e adoções de estratégias individuais, né? Foi visto que assim, o ambiente é muito adoecedor. Então, a implementação de algumas estratégias funciona, mas como é escasso as estratégias, o que pode ser feito? Pode ser feito assim, psicoterapia em grupo, pode ser feito algumas formas de melhorar o relacionamento interpessoal entre os professores, entre os alunos, mas essas intervenções, até então, os estudos não mostraram o que eu acredito que teria um impacto muito positivo, a melhora de salário, isso tudo. E esses estudos até então não mostraram, sabe? Mostraram só em algumas estratégias focais, em organizacionais. Mas o que realmente traz uma melhora de bem-estar para essas pessoas são estratégias individuais, né? Como psicoterapia, até acompanhamento psiquiátrico, mudança no estilo de vida, alimentação, sono, atividade física, né? E adoção de hábitos mais saudáveis. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Ana e Lucas. E agora eu convido a acadêmica Elisiane Batista dos Santos, também da UFAL, que vai falar um pouco sobre práticas corporais para a qualidade de vida. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, consigo sim. Como foi falado, meu nome é Elisiane, eu sou aluna da UFAL, do curso de Educação Física. Sou monitora da professora Janaína, que se encontra presente na sala, e vai falar também um pouquinho do que se trata as práticas corporais sutis ou práticas corporais integrativas. Sou monitora dela num projeto de extensão na UFAL e cursei uma disciplina com essa nomenclatura, né, da metodologia das práticas corporais integrativas. E antes de a gente fazer uma intervenção prática, eu convido a professora Janaína para falar um pouquinho sobre as práticas corporais integrativas. Olá, boa noite a todos e todas. Eu vou falar bem rapidamente, porque a nossa intenção é fazer uma vivência prática, né? E aí a Elisiane vai conduzir essa vivência. As práticas corporais integrativas, elas têm elas são colocadas como uma política nacional, né, dentro do Sistema Único de Saúde, e no curso de Educação Física a gente trabalha como uma possibilidade, né, dentre as práticas corporais. Então, são práticas que normalmente a gente traz um viés muito de percepção e conscientização corporal, né, de aprender um pouco mais sobre o sutil, aprender um pouco mais sobre a gente mesmo, né? E aí, por isso, a gente traz esse enfoque quando a gente fala da saúde do professor, da saúde da professora, e assim como as apresentações anteriores comentaram, né, a questão do estresse, da ansiedade, então quando a gente aguça, está mais perceptivo, está mais atento a nós mesmos, a nós mesmas, muitas vezes a gente consegue lidar melhor com tudo aquilo que a gente está passando. E as práticas corporais
entram como uma possibilidade de autocuidado, tá? Então, só uma introduçãozinha rapidinha para a gente propor algumas práticas para a gente fazer junto agora numa quarta-feira à noite. Dando continuidade, vou convidar para que todo mundo faça as atividades junto com a gente. Primeiramente, tenta sentar numa postura confortável e perceber a maneira que você está sentado, seja na cadeira, no sofá. Percebe como você está sentado. Se for confortável para você, fecha os olhos. Nesse momento também aproveita para perceber como está a sua respiração. Não tenta controlá-la, apenas percebe. Há uma respiração mais rápida, é uma respiração mais prolongada, apenas percebe. Caso você esteja de olhos fechados, vai piscando os olhos lentamente e deixa a luz entrar novamente nos olhos. E nesse momento a gente vai aproveitar para fazer alguns exercícios de mobilidade, fazer um pouquinho de movimento para a região da cabeça, pescoço e ombro. Primeiro a gente vai começar a fazer um alongamento do pescoço, vira o pescoço para o lado direito e com a mão direita você vai puxá-lo, vai puxar a cabeça para baixo em direção ao ombro. Segura por alguns segundos. Trocou o lado. Agora, olhando para cima. Olhando para baixo. Se for confortável para você e não sentir nenhum tipo de tontura, a gente vai fazer movimento circular com a cabeça. Aproveita e percebe como o movimento acontece, se é um movimento fluido ou se é um movimento que acontece com algumas quebradinhas. Muda a direção, fez para um lado, agora faz para o outro. Para um pouquinho. Percebe como está o alinhamento da cabeça, do pescoço. Agora a gente vai fazer movimento de circulação dos ombros, movimento circular para trás, rodar os braços para trás. Aproveita e vai se percebendo. É um movimento fácil de fazer, é difícil, me dá incômodo. É um movimento fluido. Para um pouquinho. Vamos mudar a direção, agora faz para frente.
Para um pouquinho. Se for confortável, fecha novamente os olhos. Percebe como você se apoia na cadeira. Percebe como estão os seus ombros. Se eles estão pesados, estão mais leves. Aproveita também para prestar atenção na respiração. Percebe se é uma respiração mais lenta, se é uma respiração mais profunda, se é uma respiração mais rápida, ou se é uma respiração mais curta. Com as pontas dos dedos, a gente vai massagear o couro cabeludo, como se a gente estivesse passando o shampoo no cabelo e fosse lavar. Pode fazendo movimento circular com os dedos, com as pontas dos dedos. Se cansou, se os braços cansaram, para um pouquinho, repousa. Aproveita para segurar o cabelo e fazer movimento circular com o cabelo. Segura o cabelo como se você fosse puxar, mas não com tanta força para não se machucar. E vai fazendo movimento circular. Pega o cabelo mais na base da cabeça. Para um pouquinho. Agora a gente vai segurar nas orelhas e vai fazer um movimento de rotação para trás das orelhas. Mudou o sentido, agora faz para frente. Agora a gente vai fazer algumas batidinhas no pescoço. Com as pontas dos dedos, a gente vai bater no pescoço. Esse movimento, a mão ela fica solta. Não é uma batida tão leve, mas também não tão forte. Vai aproveitando para perceber se o seu pescoço está tenso. Aproveita e troca o lado.
Faz atrás do pescoço. Aproveita e agora vai descendo as batidinhas em direção ao peito, a região do peitoral. Também pode ir em direção aos ombros. Se preferir, pode fazer com as duas mãos ou faz com as duas mãos em cada lado, um em cada lado. Se preferir, pode fazer com as duas mãos em um lado e depois muda para o outro lado. Percebe a maneira que é mais confortável para você. Para um pouquinho, solta um pouco as mãos, faz uma concha com a mão. A gente agora vai soltar, vai apertar os braços, fazer um amassamento com as mãos nos braços, uma soltada, faz no outro braço. Aproveita e faz esse mesmo movimento de amassamento no pescoço. Percebe se é uma região dolorida, se está tranquilo. Vai amassando, é como se você estivesse pegando um gato. Vai amassando atrás do pescoço. Aproveita para fazer esse mesmo movimento na região dos trapézios, essa região aqui, abaixo do pescoço. Se preferir, pode fazer com a mão em um lado, depois toca a mão. Se for mais tranquilo, pode fazer com as duas mãos ao mesmo tempo, uma mão em cada lado. Para um pouquinho. Percebe como estão os seus ombros, se eles estão pesados, se eles estão leves. Aproveita e lembra de respirar. Sente o ar entrando pelo nariz. Sente o ar saindo pelo nariz. Percebe se é uma respiração lenta, se é uma respiração mais rápida, se é uma respiração curta ou se é uma respiração mais prolongada. Ainda com as pontas dos dedos, a gente vai fazer movimento circular na região da articulação temporomandibular da APM, nessa região, aqui próximo à orelha. A gente vai fazer movimentos circulares. Aproveita para abrir e fechar a boca. Se der vontade de bocejar, boceja. Percebe se essa região é uma região tensa, se existem alguns barulhinhos, ou se está tudo tranquilo, a musculatura relaxada.
Iremos agora para a região do queixo, fazendo também movimentos circulares. Com a mão em formato de pinça, a gente vai soltar o lábio superior. Agora, entre as sobrancelhas, na região da glabela, fazendo o movimento circular com as pontas dos dedos. Tomar cuidado para não fazer com o polegar e fazer uma hiperextensão do polegar. Usar o dedo indicador e o dedo médio. Ou se quiser também usar o anelar e o vai puxando a musculatura da testa. Aproveita para fazer um movimento circular na região das têmporas. Para um pouquinho. Respira. Sente o ar entrando pelo nariz. Sente o ar saindo pelo nariz. Tenta fazer com que a inspiração seja menor que a expiração, ou seja, que você passe mais tempo para expirar, para tirar o ar do pulmão. Para um pouquinho, aproveita para espreguiçar. Estende as mãos para cima. Abre os braços. Se sentir vontade de bocejar, boceja. Pessoal, muito obrigada pelo momento de hoje. A intervenção prática ela foi um pouco rápida, porque a nossa proposta é fazer com que vocês se percebam corporalmente e utilizem desses exercícios que a gente trabalhou hoje no dia a dia de vocês. Como foi mencionado nas falas anteriores, é muito comum, infelizmente, que os professores eles tenham uma região do pescoço e do trapézio mais tensionada. Esses exercícios realizados durante o dia a dia, 10 minutinhos que você tenha, e você faz movimento de circulação para trás, para frente, circulação dos ombros. Quando você consegue fazer automassagem no rosto, a região da glabela, das têmporas, da ATM, no queixo, boca, na testa, no próprio cabelo. Isso vai fazendo com que você consiga relaxar mais um pouco. Então, a nossa proposta hoje foi trazer esses exercícios como uma forma de incentivar a sua prática no cotidiano de vocês. São exercícios simples, que não demandam de nenhum material, de nenhum utensílio para fazer, é só você e você mesmo. E quando realizados diariamente, eles contribuem muito com a qualidade de vida, a gente consegue relaxar mais a musculatura, conseguir perceber mais a forma que a gente respira. Mais uma vez, muito obrigada, e a nossa proposta para o dia de hoje foram esses exercícios. Muito obrigada, Elisiane, muito bom.
Lembrando, pessoal, de que é importante que os professores continuem respondendo a pesquisa, tá bem? E posso agora anunciar já os profissionais do debate, professora? O áudio da senhora está desligado. É excelente esses exercícios para relaxar, principalmente no final do dia, não é? Eu quero dar boa noite à professora Janaína, não é, Janaína? Esses exercícios são excelentes. Agora, a gente, às vezes, não cuida de fazer isso, não é? E no livro que nós estamos produzindo, né, terá os exercícios, né? O interessante é que estivéssemos com as janelas abertas, né, e aqui fazendo, né, os exercícios. Mas até que eu fiz aqui bastante, viu? E a professora Camila, né, boa noite também, viu? Prazer aqui. A Liz vai anunciar agora a nossa mesa para entrarmos no debate, né, e tentarmos dialogar com os professores, tá? Eu quero também agradecer a Lisiane, né? Excelente a apresentação dela, viu? Então, Liz, anuncia aí, vá. Então, agora, como a professora falou, vou anunciar os profissionais, né? As professoras que estarão fazendo esse debate, esse momento do debate da nossa mesa redonda. Então, eu anuncio a professora Teresita Galvão Castro, que é otorrinolaringologista, professora da UFAL, a professora Camila Vanderlei Pereira, que é psiquiatra também da UFAL, e a professora Janaína Damarchi Terra, me corrija se estiver errado, que é de Educação Física também da UFAL. Bem, então, estamos aqui nós três. Essa mesa redonda, ela quer cuidar do professor, tá? Nós queremos dialogar com os problemas que vocês estão sentindo, né? Entende? Eu sei que o professor tem muito problema de voz, porque eu tive recentemente em algumas escolas, tá? E eu dialoguei com a diretora e com professoras, e elas relataram que sentem a rouquidão, a perda da voz, entendeu? Elas, entendem? Vocês podem, se quiserem se pronunciar e falar alguma coisa, alguém quiser falar alguma queixa, se quiser, não é? Como é que está a diretora Roseli? A Roseli está aí, na sala. Nós temos também vários colegas. Estou aqui, sim. Oi, tudo bom? Eu desligo o microfone, não é? E tiro para não fazer interferência. Mas estou aqui, viu? E como é Muito que estão lá as obrigada. professoras? Não, eu coloquei o link, não é? Aí eu estou vendo que está gravando. Aí já estão dizendo que vai depois ficar sempre vendo, não é? Viu? E agora à noite está todo mundo em sala. Mas já estou alegre, porque sabe que está sendo gravado. Nós estamos gravando para que depois os professores poderem assistir. Então, eu gostaria de saber se alguns professores têm alguma dúvida a respeito dos cuidados com a voz, se querem comentar algum problema de voz, né? Além dessas orientações que foram dadas nas palestras de hoje, né? Lembrar sempre o uso do microfone, né, durante as aulas, entendeu? Lembrar que o professor, às vezes, está ali muito tenso, usando excessivamente a sua voz, e nem lembra de tomar um pouco de água, tá? Isso acontece muito. O microfone alivia muito, né, o professor evitar elevar o tom da sua voz,
entendeu? Isso é uma coisa que prejudica bastante, tá? Além de todas essas orientações, lembrarmos também os cafezinhos, tá? O professor tem um hábito de tomar o cafezinho, e ele deve estar atento que o café aumenta a ansiedade, tá? E que o ideal é que ele não fique tomando café toda hora, mais de preferência pela manhã, e evitar o café à noite, tá? Porque tira o sono, né? Diminui o sono, né? E o sono, ele é importante para a recuperação, né, da sua energia, né? Para no outro dia a gente poder trabalhar, entendeu? E se alguém quiser se manifestar, quiser falar um pouco sobre o seu problema de voz, para que a gente possa, né, falar alguma coisa, poder ajudar, né? A Ângela quer dar uma palavrinha, é? Eu estou de mão levantada aqui. Vá, fale. Pode falar. Não, eu queria só dizer do meu entusiasmo de ver essa sala cheia a essa hora, e ver também como esses acadêmicos de medicina são competentes, como eles deram essa aula de burnout, e de uma maneira geral também sobre as cordas vocais, de uma maneira didática, de uma maneira muito interessante, como essa prática integrativa vem de encontro ao que a gente pensa dessa medicina holística, da gente ver o nosso paciente como um ser total, né, que tem toda uma abrangência espiritual, física, emocional. Então, eu cheguei a ficar emocionada, porque o conhecimento, o entusiasmo pelo conhecimento, num país que está tão degradado, né, cientificamente, isso deixa a gente assim, muito confortável e muito confortada. Então, era só para dizer isso, para parabenizar a todos que participaram até o momento. Agora eu vou dar um prosseguimento, já que todo mundo, na parte da voz, a gente não está tendo mais nenhuma dúvida, né? Vamos para ver a parte da ansiedade, né? Que a professora Camila está aqui para tirar as dúvidas, se alguém quiser falar, porque a ansiedade, eu estive na escola, e a ansiedade é uma das queixas mais presentes entre os professores, tá? E, inclusive, o Lucas, né, falou aí sobre o estresse de burnout, né? E além dessa ansiedade, existe o cansaço mental. Eu vi muito professor dizer, eu sinto um cansaço mental no final do dia, estou esgotado. Isso foram palavras ditas pelos professores, entendeu? Se a Camila quiser dar uma palavrinha, dizer, né, alguma coisa aí. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Tudo bom? Obrigada por convidar, né, para participar do evento. Assim, sempre é muito bom participar desse evento com os professores, assim, e estar junto, disposto a cuidar da saúde deles, assim, né? Porque a parte sustentáculo da nossa sociedade, né, a parte essencial e principal da nossa sociedade, como os meninos falaram, que infelizmente passa por um processo de uma desvalorização e de um desmonte muito grande, que termina sendo esse um fator preponderante, assim, de maneira significativa, assim, no adoecimento mental desses professores, né? A gente sabe que essa relação de trabalho com adoecimento mental, ela é uma relação que está sendo cada vez mais estudada, né? Como os meninos falaram lá que o psicanalista que primeiro cunhou o termo burnout, ele cunhou a partir de uma experiência própria, assim. Ele vivenciando um nível de exaustão que ele tinha, que ele atendia durante o dia, atendia durante a noite, 3 turnos trabalhando, ainda fazendo pesquisa e tudo mais. Então, ele começou a vivenciar nele mesmo uma série de sintomas, como os meninos citaram, e aí ele começou a fazer essa primeira descrição. Então, uma das coisas que a gente vê
dentro da área dos professores é justamente essa sobrecarga, né? E aí é uma sobrecarga que vem tanto de uma carga horária excessiva, de uma demanda excessiva, que não é só dentro da sala de aula, que a pessoa termina levando para casa também, é uma quantidade de trabalhos, de demandas, de tarefas que você precisa dar conta, de prova e tudo mais para cumprir. Salas de aula superlotadas, que é o que a gente termina assistindo muito na rede pública, né? Minha irmã é professora, da rede pública também, então, assim, é uma coisa que ela termina me passando muito dentro do dia a dia vivenciado por isso, e isso termina levando a uma exaustão cada vez mais, e essa desconexão da relação do professor com o trabalho, assim, e aí, como os meninos falaram, as medidas individuais, elas são muito importantes, assim, de cada um ir se percebendo dentro desse movimento, assim, né? Então, essa autoavaliação, às vezes a gente vive muito no momento, assim, da sociedade em que a gente vive muito no piloto automático, assim, então, todo dia eu acordo, tomo café da manhã, vou trabalhar, dou uma respirada, almoço ali, continuo, chego para casa, resolvo demanda, cuido de menino, vou fazer um monte de coisa, durmo e sigo no outro dia. Então, é um ciclo que muitas vezes a gente não consegue nem parar para pensar, nem se perceber de como a gente está indo dentro daí, e muitas vezes a gente só se percebe quando a gente já está dentro desse limite. Assim, então, a técnica agora de relaxamento foi muito bom, assim, porque a gente vê que, assim, 10 minutos do seu dia que você consiga tirar para dar uma desacelerada, que não seja somente no celular, assim, né, que não seja somente fazendo uma atividade em que você está fazendo questões cognitivas, assim, o tempo todo, isso já ajuda você a começar a se reconhecer dentro do seu corpo, assim, e fazendo a sua própria avaliação de como você está se sentindo. Então, se perceber, assim, né? Começar a entrar em contato com as suas emoções. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade até de conseguir nomear as emoções que a gente está sentindo. Então, a gente sente aquilo e aí a gente não consegue nem elaborar o que é que a gente sente. Então, conseguir nomear a emoção, o que é que eu estou sentindo hoje? Isso é uma raiva, isso é uma angústia, isso é uma sensação de tristeza, de solidão. Então, isso vai ajudando, assim, a gente a conseguir entrar em contato do que a gente vem vivenciando e não deixar a corda esticar até no limite de que você, às vezes, tem que ter um afastamento, de que você tem que entra num adoecimento mental mais grave aí. Então, ter esse minutinho de autopercepção, ter esse minutinho de relaxamento, de começar a se perceber, isso já vai ajudando aí dentro dessa rotina aí frenética de que a gente vem vivenciando. E aí, além dos outros cuidados, como os meninos colocaram direitinho, a atividade física é essencial, assim, então, a atividade física ajuda a você a conseguir movimentar o corpo, isso faz muito parte desse movimento de desaceleração. A gente vive hoje muitos processos cognitivos, né, então, ou você está dando aula, quando você chega em casa, você fica no celular, e aí vendo notícia, ou então você vai para a televisão, vê mais coisa, então, isso é só informação que vai chegando, e, ao mesmo tempo, também um aumento da ansiedade dentro desse volume de coisas aí, de informação que a gente vivencia. Então, práticas corporais, ter aquele minuto que você consiga fazer um trabalho um pouco mais mecânico, que não seja só adquirindo um volume tão grande de informação, vai ajudando também a dar essa desacelerada, a conseguir se conectar com você mesmo, assim, a conseguir ficar mais conectado com as suas vivências. Então, dentro disso, isso também vai ajudando muito. E além do trabalho individual, também o trabalho coletivo, né? O trabalho coletivo de lutar por melhores salários, por uma carga horária mais compatível, por salas de aula que sejam com melhor estrutura, com a quantidade de alunos suficiente. Isso também vai ser muito importante dentro desse processo. Então, a gente aliar tanto as questões pessoais com as questões coletivas, assim, dentro dessa vivência de grupo, isso vai ajudando a gente dentro desse processo do trabalho, né? Tem um ambiente coletivo que seja harmônico
isso ajuda muito, assim. Então, aquela hora que a gente toma um cafezinho junto com os nossos colegas de trabalho, que consiga ser um momento de descontração também, que um consiga falar sobre as vivências do outro, compartilhar as nossas dores. A gente se reconhece muito no outro quando a gente compartilha o sofrimento. Assim, sabe? Então, quando eu consigo compartilhar e trazer esse sofrimento, mostrar para o outro que não é só ele que está vivenciando aquilo, isso também ajuda a criar vínculos, ajuda a conectar as pessoas. Então, também falar sobre o que a gente está passando, assim, a gente despodorizar um pouquinho mais, falar sobre os sofrimentos, assim, sabe? Isso ajuda a criar melhores vínculos, ajuda a se conectar mais com as outras pessoas e vai tornando o ambiente de trabalho, assim, mais leve, assim, mais tranquilo, de alguma forma, assim, sabe? Então, isso é só dar algumas orientações gerais, dentro do que a gente tem escrito no livro, né, do que a gente vivencia, assim, na prática clínica. E aí, qualquer dúvida, podem ir trocando ideia, conversando. Tá fechado o microfone, professor. Eu estou dizendo, e quantos aqui não estão precisando ouvir o que nós estamos falando, não é? E você aí, com as suas orientações que vão ajudar, né, as pessoas aqui nesse momento, não é? Porque estamos vivendo realmente muito estresse, tá? Muitas preocupações, tá? E é preciso sabermos que para tudo existe solução, existe maneira de se resolver, entendeu? Ter calma, não é? E caso esteja sentindo um excesso de estresse, procurar ajuda médica, tá? E ajuda psicológica, né? Entendeu? Para que possa compartilhar os seus problemas, né? E se houver necessidade de alguma medicação, também tomar, não é? O médico especialista é o psiquiatra e temos o psicólogo também, que nos ajuda, né, para que a gente busque o melhor caminho, né, para diminuir as nossas tensões, né, psicológicas. É assim que é, entendeu? E buscar fé em Deus, né? Eu sou religiosa, então eu acho que a palavra de Deus acalma muito as pessoas, não é? Entende? E, bem, se algum professor quiser se pronunciar, né, falar alguma coisa sobre o seu estresse, né, poderá se pronunciar agora, que a gente pode, né, tentar lidar. Aqui estamos para debater os problemas, né, os problemas de saúde, tá? E, se não, nós vamos dar continuidade agora com a professora Janaína Terra, que poderá também, né, complementar com a sua palavra, sobre a parte dos exercícios, né, que são fundamentais para diminuir a tensão muscular, né, causada pelo próprio estresse, né, emocional que nós vivemos. Então, novamente, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, obrigada, professora Teresita, e a todos envolvidos, né, professora Camila também. Eu venho só reforçar o que já foi dito, acho que a professora Camila fez algumas colocações bastante importantes, e eu sempre tento trazer para discussão dentro da educação física, porque muito se fala em prática de atividade física e tal, e inclusive a prática ou não de atividade física, ela está muito relacionada às questões sociais, né? Então a gente tem quanto maior a renda, quanto maior a instrução, a gente tem pessoas que praticam atividade física, né? Essa proporção é maior. E quanto menor a renda, menor a instrução, quanto menos qualidade de vida a pessoa tem, menos ela vai conseguir se cuidar, né? São fatores sociais, então tudo está conectado.
Quando a professora Camila coloca, olha, é importante a gente se organizar por melhores salários, por melhores condições de trabalho, por melhores condições dentro das salas de aula, né, lutar por ter menos alunos dentro de sala de aula, né, tudo isso faz parte de um projeto de saúde, de um olhar mais cuidadoso com a saúde do professor, e com a educação de uma forma geral, né, que essas crianças possam ser assistidas e esses professores, né, possam ser cuidados. Então, penso que, apesar das instruções muitas vezes serem individuais, porque elas não devem ser negligenciadas, as questões coletivas, as questões sociais, elas devem sempre pautar as nossas lutas para que a gente tenha melhores condições de trabalho em todos os âmbitos. Então, as práticas corporais também vêm nessa discussão, né, que é uma discussão política, não só pontual do fazer ou não fazer. Então, eu sempre fico pensando assim, eu dei aula há alguns anos em escola, e a época que eu trabalhava em 2 escolas, eu chegava em casa, eu sentava no sofá e não tinha vontade de fazer mais nada, né, porque a gente realmente se sente muito cansado. E aí eu via os meus colegas, né, trabalhando em 3 escolas, eu falei assim, gente, eu não vou aguentar, né, como que essas pessoas conseguem? E é isso, como eu vou ter ânimo ainda de me cuidar, de sair para fazer uma atividade física, quando eu tenho condições tão precárias de trabalho, né, então, enfim, existe uma questão, que é uma questão da desvalorização mesmo, e aí eu, né, reforço todos os elogios que a professora Teresita já recebeu, da importância desses trabalhos, de um olhar mais cuidadoso, de estar na escola, de poder contribuir de alguma forma, né, da universidade estar mais próxima das escolas, podendo contribuir com essas reflexões, com essas informações, mesmo com essa sensibilização dos discentes, dos cursos de graduação, para esse olhar mais atento, para esse papel social que a gente tem, né, mas também saber que tem algumas ferramentas importantes para a gente, que às vezes são muito simples, né, a gente parar, se perceber, perceber a própria respiração, perceber as próprias tensões, né, às vezes a gente faz um movimento muito simples, e aí a gente fala assim, nossa, mas eu não estava sentindo nada, e agora eu estou percebendo que está tudo tenso, né, eu abro a boca, mas, nossa, está estalando tudo, e aí eu não consigo, né, articular as palavras, falar de uma forma mais fluida, eu vou dormir e eu acordo cansada, porque eu durmo tensa, e aí esse sono não é reparador. E aí algumas práticas, né, conforme a gente vai se percebendo, vai percebendo a respiração, vai fazendo um relaxamento antes de dormir, se conecta com aquilo que está fazendo naquele momento, né, essa coisa do uso das tecnologias facilita muito, mas é muito cruel, né, porque a gente fica conectado, né, 100% do tempo, então a gente acha que está relaxando olhando para uma tela, né, enfim, e aí vem, por exemplo, as possibilidades das práticas meditativas, né, a gente começando com 5 minutinhos antes de dormir, já dá uma centralizada, para a gente realmente focar que agora é o momento de relaxar, é o momento de descansar, para renovar as nossas energias para o dia seguinte, né? Muito bem. Nada verdade. de ser viciada em trabalho, né, Maia? É Muito verdade. bem. Tudo isso é importante, né? Por isso que essa mesa redonda, né? Ela visa isso, né? Interagir, né? Provocar, né? E ensinar, né? E estimular a mudança do estilo de vida, né? A novos hábitos, né? A pessoa aprender a se cuidar.
E nós sabemos, eu mesma também, que vivo muito ocupada, né, quantas vezes a gente chega em casa tão cansada e não tem coragem para mais nada. Essa é uma vida, a vida de médico e do professor são vidas de muito trabalho, não é verdade? Mas, olha, então, vamos dar continuidade, tá? Eu quero parabenizar ao evento, né, e as nossas convidadas, entendeu? Mas agora ainda não terminou, não, o evento. Eu vou falar um pouco sobre o livro. O livro, tá? Então, eu vou mostrar aqui o livro para todos, tá? Vou mostrar o livro. Este aqui, estão vendo o livro? Ô, Liz, está vendo o livro, Ainda não Liz? tá, não. Oi, professora. Estava cortando, mas eu acho que não está, não. A senhora está perguntando se estou conseguindo ver o livro, né? Vai ver agora. Agora vai. Não. Espera aí, só um minutinho, viu? Este aqui é o livro que está sendo lançado, Cuidando da Saúde do Professor, da Voz, do Corpo e da Mente. Tem como objetivo ensinar ao professor a cuidar da sua saúde. Apresenta um conteúdo muito rico, tudo com embasamento científico, com temas diversos, os cuidados com a voz, a rinite alérgica, o refluxo gastroesofágico, a alimentação saudável, como aliviar o estresse mental, a insônia, exercícios para a atenção muscular, tá? Para a qualidade de vida e outros temas. Então, esse livro, ele foi construído, tá? E pensado, né, para ensinar a cuidar da saúde do professor. Ele foi editado pela editora Edufal, tá? E esperamos que possa trazer benefícios, né, de saúde, né, e de mudanças de estilo de vida. Entende? E, bem, exatamente isso. Iremos agora fazer um sorteio, tá, do livro, tá? Com os participantes, entende? Que estão aqui presentes. Então, ô Maria Eugênia, passa aí o sorteio. A gente vai sortear um livro, tá? Para os participantes que se inscreveram, né, na pesquisa, né, que nós estamos, que está aqui no chat. Deixa eu só tirar aqui, né, parar de apresentar. O sorteado foi Cacilda Alves da Costa. Sim. Você consegue me ouvir? O sorteado foi Cacilda Alves da Costa. E de qual escola mesmo? Radialista Décio Lopes. Ah, radialista, mas é daqui de Maceió? Sim. Porque está participando do nosso evento tanto escolas daqui de Maceió como do interior. Então, nós temos aqui do interior de Santana do Mundaú. Tem professoras aqui participando de lá desse evento, desse município, de Santana do Mundaú. Mas, olha, parabéns, tá? Obrigada. Haverão outros sorteios, tá? Nos próximos eventos, esperamos contar com o maior número de professores, tá? Porque nós já chegamos a ter eventos com mais de 100 participantes. Mas estamos vivendo um momento de estresse, né? Mas com o tempo tudo vai melhorando, tá?
eu quero... só um minutinho aqui, viu? Eu quero agora eu vou dar início ao encerramento, tá, do evento, tá? Agradeço em nome de toda a equipe, tá? Primeiramente, a participação especial da professora doutora Ângela Canuto, na abertura do evento, tá? Para a gente, foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso evento, né? Ela veio nos prestigiar, entendeu? E fortalecer o nosso projeto de Voz a Quem Precisa. Professora Teresita, mais uma vez, só agradecer e falar da minha alegria, da minha emoção de ver tanta gente unida numa causa social, científica, tão bonita, e mais uma vez parabenizá-la e dizer que nós vamos fazer o possível para que o The Voice a Quem Precisa seja um dos principais projetos da curricularização da extensão. Tá? Meus parabéns a todos os presentes. Muito obrigada. Então, continuando aqui os agradecimentos, a participação especial da professora Janaína, professora doutora Janaína Damashi Terra, e da professora Camila Vanderlei, a sua contribuição de forma excelente no momento do debate. E agradeço... Quer dar uma palavrinha? Não, só agradecer por participar. Muito obrigada por tudo aí. Nada. E agradeço imensamente a participação de todos os professores e professoras que assistiram a este evento, e, em especial, o apoio das diretoras das escolas, tá? Não podemos esquecer, tá? E esperamos que o conteúdo apresentado nos temas do evento estimule mudanças de hábitos e estilo de vida no dia a dia do seu trabalho e que promova um bem-estar físico e mental. Agradeço também aos acadêmicos do projeto que colaboraram para a realização deste evento com muita dedicação. São eles: a Antônia Cardoso, a Morgana Rocha, a Liz dos Reis, a Maria Eugênia Santos, o Guilherme Macedo, Anne Barros, Lucas Torres, Ana Vegas e Elisiane dos Santos. Estão de parabéns, entendeu? Esse evento é feito com amor, tá? Nosso projeto existe para cuidar da saúde dos professores. Haverão outros eventos, né? Poderão ser presenciais ou online, entendeu? E vamos continuar fazendo a pesquisa, né, científica para poder abordar temas, né, sobre os problemas da saúde do professor. Então, eu termino aqui o evento, tá, minha gente? Agradecendo, né, e estamos chegando no fim, realmente. Muito obrigada a todos, tá? Boa noite, tá, minha gente? Vamos terminar, não é? Professora, onde pegar o livro? Ótimo! Isso aí! Com certeza. Você não colocou lá o seu e-mail, foi? Sim. Não tem o seu e-mail? Ali, Sim. a Maria Eugênia vai, através do seu e-mail, tá? Pegar o seu contato, né? Não tem o seu contato? Tem. Pronto. Aí nós vamos entrar em contato e vamos lhe mandar um livro. Aí o contato, aí com o seu contato você vai mandar o endereço para eu mandar o livro para você. Você vai receber o livro em casa. Que maravilha. Tá. Então, minha gente, boa noite, tá? Boa noite. E até a próxima, não é? Se Deus quiser. Tchau.